Eu já quero pedir aos irmãos desculpa caso eu ficar espirrando demais e o meu terno se tornar num grande, eu posso chamar, caspa não, né? Mas alguma coisa branca aqui de tanto que eu vou usar o papel. E também eu já sou rouco e com gripe eu fico mais rouco ainda. Então, peço a consideração dos amados. Nós vamos continuar aquilo que nós começamos a semana passada sobre a igreja, a carta que foi escrita aos Hebreus. E a pergunta norteadora naquele domingo foi como podemos restaurar uma igreja desanimada e crentes abatidos. E ali a gente pôde assim entender que aqueles crentes eram crentes chamados da diáspora, ou seja, eram judeus que viviam fora da Palestina e estavam enfrentando todo tipo de situação dolorosa e difícil. Eles tinham perdido a liberdade, alguns tinham perdido os seus bens, outros tinham perdido os parentes e assim por diante. De fato, eles estavam sofrendo coisas terríveis. E mesmo assim o autor de Hebreus nos convida aquela comunidade para de novo, apesar do que estavam passando, que eles deveriam então olhar para cima, não olhar para os seus próprios problemas. E a proposição ou a frase-chave que foi colocada naquele domingo é: ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Primeira forma que foi apresentada no domingo passado para você que vive desanimado, uma igreja abatida, é ter firmeza na nossa confissão. Que confissão é essa? Não é uma palavra positiva, não é simplesmente você falar por falar, mas até é ter a confiança e a convicção, a firmeza na confissão de que Jesus, Ele é grande, Ele é misericordioso e Ele é fiel. Ele é grande para te alcançar em qualquer tipo de problema. Ele é misericordioso para ir atrás das pessoas que nós nunca iríamos atrás, os mais miseráveis. E Ele é fiel para não depender da sua religiosidade para te ajudar, mas Ele depende do seu próprio nome e das suas promessas. Então, se hoje você é alguém que está abatido, primeiro caminho para restaurar esse teu vigor e tirar desse abatimento é você voltar a confiar e a confessar que Jesus é teu sumo sacerdote e Ele é grande, misericordioso e fiel para te ajudar. Nessa noite, eu quero falar sobre outros 2 passos. E o primeiro passo é, de novo, ter firmeza de fé. Uma vida de fé autêntica e verdadeira. Convido você então a abrir Hebreus capítulo 12 e vamos ler alguns versículos. Capítulo 12, versos 1 a 4 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Pula agora lá para o verso 14. Diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um
Epasto vendeu o seu direito de primogenitura. Capítulo 13, a partir do verso 1. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fostes maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Quando estamos passando por problemas, a primeira coisa que nós somos tentados a fazer é olhar para trás e fazer sempre uma avaliação tanto quanto triste, deprimente, depressiva da situação. E o autor de Hebreus, ele também olha para o passado e ele começa a eleger no passado as pessoas que podem ser combustível para o seu presente. Eles olham, ele fala de Moisés, ele fala de Abraão, ele fala de Sara, ele fala de Raabe, ele fala de um monte de pessoas que faz com que isso seja alimento para a sua alma e não de uma forma triste, decepcionado. Mas isso, quando ele faz essa menção, ele diz, olha, essas pessoas viveram e morreram na fé. E a fé aqui é o elemento principal desse momento para o autor. Porque essas pessoas deixaram primeiro de confessar Jesus e agora deixaram de viver uma fé prática. E aqui é necessário se fazer uma diferença entre fé, uma fé salvífica, e a fé prática. A fé salvífica é aquela que você não tem ação alguma, é Deus te buscando. Você não teria condições alguma de dizer, eu quero ser salvo. A fé prática é uma fé que você é que começa e toma a iniciativa de buscar a Deus. E essas pessoas então começam a olhar para o passado e dizer, olha, eu sinto falta de tudo aquilo que eu vivia, como os hebreus fizeram isso também, quando saíram do Egito. Era muito melhor viver lá no Egito. A pergunta aqui é para onde, para quem você está olhando? Era isso que o autor começa a falar no capítulo 12. Onde estão postos os seus olhos? E quando nós olhamos a corrupção que o Brasil vive, nós somos tentados a dizer e acreditar que o Brasil está desgovernado, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E isso é uma visão posta no homem, no aqui e agora. Uma visão derrotada, uma visão pessimista, uma visão alienada de um Deus que é soberano e age e se interessa por nós. A fé bíblica faz com que a gente enxergue que existe um homem chamado Moro e assim um grupo todo que como uma raiz justa se levanta porque Deus está interessado em manter a ordem. O capítulo 12, verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que apesar de passar por toda vergonha e dor, não se preocupou com isso, mas continuou caminhando. Por quê? Porque existia um elemento que era a sua relação com Deus. Jesus tem todos os recursos, Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus de Nazaré é o nome dele. E esse mesmo Jesus está aqui tanto quanto esteve no passado com esses homens e com essas mulheres. O grande problema é que esse pessoal queria voltar para a antiga religião, o judaísmo. E o judaísmo nada mais era do que uma religião formalizada, cheia de rituais, sem movimento de busca do homem para com Deus. As pessoas iam, rezavam, adoravam um Deus que eles acreditavam, mas não tinha relacionamento. E a Bíblia aqui no capítulo, verso 6, vai falando sobre o elemento do que significa termos fé em Deus. Capítulo 11, verso 6. Diz o texto que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário
é requerido que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daqueles que se aproximam. Mas aqui existe uma cláusula muito importante, que nem todo mundo consegue acessar esse Deus. Porque o caminho de acesso a esse Deus passa por um coração confiante, contrito e quebrantado. Para eu acessar esse Deus, chegar diante dele, que diz que Ele está à disposição de todo aquele que busca, eu preciso ter uma disposição de coração que nem sempre Ele encontra. Diz o texto que, além disso, a gente tem que acreditar que Deus, Ele existe. E a ideia aqui não é apenas uma existência esotérica, mas uma existência de relacionamento, de experiência com esse Deus, que transforma, que age, que envolve, que interfere, que muda, que consola, que visita. Existe uma teologia chamada de teísmo aberto, que diz que Deus, Ele só está preocupado com as coisas eternas e não interfere no nosso dia a dia. Aparentemente, essa teologia é bem aceita por algumas pessoas, porque diz que algumas coisas são frutos da sua própria ação. Ou seja, você vai ter um trabalho bom se você procurar ter, se especializar e assim por diante. Então, depende de você. Mas isso é interessante quando a sua vida começa a progredir. Mas quando existe o caos no casamento, quando existe o problema no relacionamento, quando existe problema pai e filho, esposo e esposo, problemas no trabalho, essa teologia não encontra respaldo bíblico. Sabe por quê? Porque a fé prática nos diz que um Deus interage, nos visita, nos transforma. E se você olhar os evangelhos, você vai perceber que os milagres estavam atrelados ou ligados à representação da fé prática. Eu vi e a tua fé te salvou. Você está vendo porque eu encontrei fé. Você está andando porque eu encontrei fé. A fé traz uma recompensa. Mas você pode dizer, pastor, então quer dizer que todas as vezes que eu exerço fé e não tenho a recompensa, então isso eu não tenho fé? Não é isso que o texto está nos dizendo. Mas é um fato que Deus não vai te dar de graça tudo o que você pede para Ele. Sabe por quê? Deuteronômio 8, verso 2 diz o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Deus, Ele nos prova para ver se nós de fato queremos, acreditamos na sua existência e se existe recompensa. O retorno dos hebreus, ou desse povo, para o judaísmo, era um problema porque eles estavam negando a essência do evangelho, que Deus se interessa e interage conosco, que Deus nos visita, que Deus nos ouve. E se nós perdemos a percepção dessa fé, desse Deus que fez o extraordinário acontecer, logo não tem razão de você estar aqui. E logo você está querendo, tanto quanto aquele grupo, voltar para uma religião apática, indiferente. Deus não está preocupado na quantidade de fé. Ele está apenas preocupado na sua ação de fé nos seus problemas. Lembre-se, a fé salvífica é a busca de Deus para o homem. A fé prática é você provando que você crê nesse Deus que interfere na sua existência. E que apesar de todos os problemas, Ele vai agir poderosamente. E para que a gente não erre ou caia no problema de achar que a fé sempre traz a consequência de ganhar alguma coisa, o texto nos aponta para 2 tipos de fé: a fé dos patriarcas e a fé dos mártires. A fé dos patriarcas, a característica principal está no verso 13 do capítulo 11, que diz, portanto, quando fala que todos morreram na fé sem obter as promessas. E a fé dos mártires é que, apesar deles crerem, isso não isentou eles de morrer e serem destruídos na sua própria história.
Mas pastor, então o que é que o senhor quer me ensinar nessa noite? O que é essa fé que eu preciso reafirmar? É uma fé baseada, estabelecida na relação com Deus, que me faz progredir, superar e suportar as mais difíceis situações. Nós temos aqui na igreja pessoas que foram curadas de câncer. Cleonice, louvado seja Deus por isso. Mas a nossa irmã Cecília não foi curada de câncer. Mas tanto uma quanto outra aprenderam a se relacionar com Deus no seu sofrimento. E o mais importante não é se eu vou ter ou não vou ter. O fato é a crença de que Deus está comigo nas minhas tempestades. E isso eles perderam. Eles não queriam mais saber disso. E por isso estavam correndo, querendo voltar para o judaísmo. Uma religião fria, indiferente e cheia de ritual. Todas as vezes que você começa a fazer o cristianismo apenas um ritual, você está com um problema, e você só vem para a igreja para resolver o seu problema, e não para ter relacionamento com Deus o problema, que pode resolver o teu problema, isso você está querendo voltar para uma religião sem vida. E eu vou dizer para você, mais dias, menos dias, você vai apostatar da sua fé. Sabe por quê? Porque nós precisamos de sinais. Nós precisamos de sinais tanto quanto houve no Pentecostes. Nós precisamos voltar a crer que Ele cura o cego, o coxo, o aleijado, o mudo, o surdo. Nós precisamos voltar a ser aquela igreja do Pentecostes. Mas uma igreja também que crê na restauração de um relacionamento destruído. Uma igreja que crê num Jesus que interage, resgatando um filho que está nas drogas, que havia perdido. Nós precisamos resgatar essa fé prática, num Deus que interage e que abre portas, mesmo quando eu estou em crise, e que pode curar as minhas finanças, porque eu volto de novo a me aliançar com Ele e a viver pela fé. A vida pela fé é uma vida mística, é uma vida diferenciada, é uma vida de busca. É uma vida diferente. Não tem como você ter fé e não ter a busca por Deus. No dia 16, se não me engano, de junho, uma sexta-feira, terceira sexta-feira, nós vamos ter uma vigília aqui na igreja e vocês não estão sabendo dessa vigília. Pastor, Deus só se revela na vigília? Não, Ele também se revela em vigília. Nas sextas-feiras, a gente está começando um movimento de jejum. Toda terça-feira, temos sido convocados para jejuar. Pastor, jejum, o que é que faz? Diz a Bíblia que algumas castas, de demônios só saem com oração e jejum. Se nós não voltarmos a essa prática natural da igreja, de uma busca nas madrugadas, nas vigílias, em jejum, em oração, como é que eu vou viver o sobrenatural de Deus? Não tem como. Não tem como, e nós precisamos viver esse novo Pentecostes, esse novo derramar do Espírito, porque senão a gente vai querer voltar para uma religião vazia, que não modifica, mas que simplesmente me formata. A fé é a relação com Deus, que é muito mais do que obter coisas de Deus, obter o que queremos, mas a fé prática e autêntica é vista no prazer de ouvir como a irmã Cecília falava. Eu orei por esse momento, pela minha partida, e porque agora eu iria retroceder diante da possibilidade de ver meu mestre. É como um homem da história da igreja se levantou e diante de todo mundo foi dito: olha, nega o teu Deus, e a gente vai te deixar livre. E se ele não negasse, ele seria sacrificado. E ele disse: todos esses anos, esse Deus tem cuidado de mim, porque agora eu iria negar esse Deus. Isso é fé prática, isso é fé que transborda e é fé de relacionamento. E eu preciso voltar a ter essa atitude de firmeza de fé. Todas as vezes que você acha impossível algumas coisas acontecer, é porque está faltando a fé autêntica em você. E faltava nesses crentes. Um outro problema que esse autor fala
é a falta de firmeza na prática cristã ou no amor cristão. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Quando passamos por problemas também, a primeira coisa que abrimos mão é dos hábitos cristãos, do amor ao próximo, do convívio na igreja. E o texto vai nos falando no capítulo 13, lembrem-se, 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 porque nós esquecemos muito depressa de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Esses dias eu estava conversando com um crente que eu chamo crente incircunciso. Por quê? Porque é um crente que chegou para mim e falou assim, e eu tentei ser piedoso, eu tenho certeza que eu tentei. E ele chegou assim, pastor, sabe, eu lembro como a igreja era boa. Ah, pastor, a igreja era muito boa, sabe, mas ela já não é mais como era antigamente, sabe. As coisas são tão mudadas, é tudo tão, sei lá. Ah, como eu gostava da igreja. Eu pedi, contei até 10, 1000 carneirinhos, e disse, olha, eu vou profetizar sobre a vida desse irmão. Falei, sabe por que a igreja é assim? Porque tem crente como você. Porque só vive do passado. Você já deveria ser maduro, e é isso que o texto diz. Quando vocês já deveriam ser maduros, vocês voltam a falar sobre as mesmas coisas. Então você não é maduro, você é um crente velho, cansado, que não frutifica mais, você é um crente folhudo. E sabe o que mais? Cuidado com a poda, porque vai vir o corte e a tua árvore vai ser a primeira a ser cortada. Porque crente que não frutifica tem que ser cortado, porque para nada presta. Porque crente que não serve para nada. Nossa, pastor, foi muito duro. Não, o autor de Hebreus falou isso. Quando era para vocês dar frutos, vocês ainda vão retrocedendo. E aqui o texto diz justamente que essas pessoas estavam vivendo uma raiz de amargura no coração. E há raiz de amargura em todo lugar. Há raiz de amargura na sociedade, né? Empregado com donos de empresa. Há amargura dentro da família. Pai contra filho, filho contra pai. Esposa contra marido, amargurado. Filhos que não respeitam mais os pais. Dentro da igreja, há amargura. Tem crente amargurado com pastor. Tem pastor amargurado com ovelhas. Tem crente amargurado um com o outro, e diz o texto que ela vai contaminando. E isso aconteceu por quê? Porque o povo deixou de ter firmeza na prática cristã, no cuidado de uns aos outros. Mas o que me chama a atenção aqui é que essa amargura não é apenas um estado venenoso. Ou seja, você falar, destilar a maldade do outro. A intenção do texto é completamente outra. Mas antes, eu queria que você fizesse um teste com você mesmo. Responda para você. Sente-se inundado por sentimentos negativos, fazendo com que seja obrigado a fingir que está feliz quando vê aquela pessoa que você não gosta? Vira-se intencionalmente para ignorar e evitar essa pessoa. A mera menção do nome dela deixa um gosto amargo em sua boca. Ressente qualquer notícia de sucesso, qualquer relato positivo a respeito dela. Deseja secretamente que sofra o infortúnio ou algo pior. Lembra-se constantemente dela. Imagina diálogos com ela em que consegue humilhá-la, colocada em seu merecido lugar de derrota. Tem a tendência de conversar sobre outras pessoas a respeito das falhas ou erros da pessoa que o ofendeu. Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, existe uma raiz de amargura no seu coração. Mas quando nós olhamos para os verbos, tanto no texto aqui do Novo Testamento, o grego fala sobre amargura, se chama de picria, ou seja, diz respeito à ira, aspereza, descontentamento e irascibilidade. No hebraico, a ideia do texto seria, ou da palavra, força ou ser pesado. Na palavra contaminar, vem também a ideia de manchar, de macular, de contaminar cerimonialmente ou moralmente. A ideia aqui não é de atitudes venenosas.
A ideia aqui do texto está lá em Deuteronômio 28, 29, capítulo 18. Quando Moisés diz: cuidado para que uma raiz de amargura não entre no coração de vocês e vocês se desviem para adorar outros deuses. A ideia aqui é uma atitude obstinada de incredulidade, e que essa incredulidade vem de pessoas que conviveram dentro da cristandade e hoje diz: Jesus não é suficiente para consertar minha vida, os meus problemas. E essa pessoa começa a vir para a igreja e contaminar os outros, que também estão fracos. O pastor Naamã, muito tempo atrás, ele citou sobre uma jovem que tinha um problema com a igreja. E ela disse o seguinte: a igreja me tornou uma pessoa pior do que eu era. Quando você escuta isso, você pode ter certeza que dentro dessa pessoa tem uma raiz de amargura de acordo com o texto. É muito mais do que uma atitude perversa de falar mal das pessoas ou da instituição. A atitude aqui de raiz de amargura é um posicionamento de incredulidade que se estabelece da pessoa contra Deus. Raiz de amargura expressa o estado de rebelião das pessoas que, mesmo com seus corações mergulhados na perversidade, se iludem com uma falsa segurança quando buscam refúgio longe de Deus. É esse tipo de pessoa que se enquadra na figura de raiz de amargura. Em outras palavras, a raiz de amargura é aquela pessoa que se priva da graça de Deus e que é faltoso. E é isso que o texto está falando no capítulo 12, a partir do verso 14. As pessoas estavam se privando, estavam sendo faltosos e não mais conviviam. E logo, o problema não era delas, era da igreja e também de Deus. E o que é que aconteceu com essa igreja, com a raiz de amargura? Elas deixam, capítulo 1, verso 1 do capítulo 13. Elas deixam de ser hospitaleiras. Elas deixam de ter cuidado com os encarcerados. Elas vivem uma vida de avareza. Elas não se lembram dos seus guias espirituais e vivem uma vida de total esquecimento. Hospitalidade é diferente de retribuição. Tem gente que retribui o que recebe. Você se torna hospitaleiro porque alguém foi com você. Hospitalidade não tem nada a ver com retribuição. Tem alguns crentes que as suas casas parecem mais um castelo e uma fortaleza. Ninguém entra, não querem ninguém. Isso representa o próprio coração da pessoa solitário e que não gosta de se envolver. Tem pessoas que não são hospitaleiras, por quê? Porque se acham muito pobres e acham que as pessoas vão para observar a sua decoração. E outras acham que a sua casa é muito rica e se quebrar o museu que tem na sua casa, então você não vai poder sobreviver sem aquela peça. É claro que tem algumas pessoas que não são, como diz o texto, né? Que às vezes, sem saber, nós hospedamos a anjos. Teve uma vez, meus amados, que lá em Santos, eu hospedei uma família, né? E tinha 2, 3 crianças. E teve uma hora que eu não sabia se eu estava hospedando realmente anjos ou anjos caídos. E eu fui para o monte dos travesseiros da minha cama e fui clamar, porque a batalha espiritual era grande com aquelas crianças. Meus irmãos, elas pegavam a cabeça da minha filha, da Marina, parecia um ioiô, e ela fazia assim: nossa papai, eles têm força, né? Eu falei: tem. Eles começaram a pegar todos os bibelô da Gil, sabe? Aquele negócio que você vai colocando na estante, que os homens querem dar fim, mas as mulheres querem que perpetue. As crianças, num só momento, foi pegando um a um. A gente morava no apartamento, elas foram jogando. Caiu no cachorro. Eles quebraram a casa. Então é certo que tem anjos que não parecem anjos, né? Parece outra coisa. Mas isso não pode nos impedir a abrir a nossa casa. Nós temos um ministério aqui de célula. Casas fechadas, não vou levar, porque minha casa não tem aquilo que a casa outra não tem. Meu amado, não se preocupa com a tua casa aqui da terra, não. Lá no céu tu vai ter uma mansão, glória a Deus, né? Então não vou me preocupar se tem reboco, se não tem reboco, se tem água, se não tem água.
O negócio é, eu vou abrir o meu coração, não é a minha casa, é o meu coração que eu vou abrir, para que as pessoas entrem. E eu lembro quando eu fui fazer um estágio na África, o pastor Oncote, ele não tinha nada de dinheiro. E ele fez um banquete, e a gente observou que ninguém da família dele comia, só a gente. E ele fez um pratinho para ele, porque a família toda não podia comer. E depois a gente descobriu que aquele pratinho era para depois repartir com toda a família. Mas o prazer dele era, mesmo sem ter nada, eu me dou, porque hospitalidade é se doar, é amar, é se dedicar ao outro. Quantas pessoas estão precisando do teu coração e não apenas da tua casa, abençoado? E você, porque está no seu umbigo, só com seus problemas, deixa de ser abençoado e ter essas pessoas. Eu lembro que 2 pessoas, logo que eu cheguei aqui na igreja, que falaram, olha, a casa foi sempre o nosso ponto de encontro. Foi a Cacilda e a Cícera. Disseram que durante a juventude de muita gente, adolescência, essas 2 casas, era reunião dessas pessoas. Eu não sei quantas casas aqui são. O fato é, a gente parou de querer amar as pessoas, de querer trazer, por quê? Porque o meu problema é maior. Os encarcerados são deixados aqui por quê? Porque eu me preocupo com o meu problema, e o texto aqui diz que os encarcerados sofriam. Lá na Coreia do Norte, meus amados, quando um crente é preso, assim como aqui nessa carta, diz alguns testemunhos que irmãos nossos estão comendo ou tomando sopa de excrementos humanos. É isso que eles estão tomando. E a gente está tão preocupado que a gente só tem pão, que a gente só tem aquilo, e a gente se esquece de ver que tem problemas maiores do que os nossos. É isso que o autor está dizendo. Para de olhar para o teu umbigo e olha para a vida aí fora. Tem muita gente sofrendo, tem gente encarcerada emocionalmente, espiritualmente, entrando na igreja, saindo da igreja, entrando na tua casa, entrando no teu trabalho, e você indiferente, só pensando no seu problema. Problemas de avareza, quanta gente se matando para trabalhar, querendo ter dinheiro, 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 dinheiro e mais dinheiro. E aí vem o pobre, o vagabundo, o ladrão que não tem dinheiro, mas dá aquilo que você não dá, a atenção para os seus filhos, e leva os seus filhos da sua casa. Sabe por quê? Você está se matando pela sua avareza. Você tem tanto trabalho que chega em casa cansado. E aí as pessoas dizem, papai, vamos para algum lugar. Não vou porque eu estou cansado, fiz hora extra. Mas tu precisava de hora extra? Não precisava, mas a tua avareza, o teu desejo por você é tão grande, que você se projeta dizendo que seus filhos querem isso, e eles só querem afeto. Quantas vezes você não vem para a igreja, porque você vive fazendo hora extra, trabalho, é isso, é aquilo, é pós-graduação, é mestrado, é doutorado, é curso mais curso. E aí quando fala da igreja, não, eu me ausento. E é isso que o autor está dizendo. Faltosos começaram a abrir mão de viver pela graça e perderam o contentamento na comunhão dos santos, porque só se preocuparam com o seu umbigo e se esqueceram de seus egoísmos, se esqueceram de uma vida de louvor e adoração. O verso 15 do capítulo 13 fala isso. Havia problemas quanto a uma vida de louvor. O louvor existe quando eu acredito que tem um Deus soberano que reina nos céus e sobre a terra, e tem o controle de todas as coisas, até daquelas que eu não consigo entender. O louvor não parte porque eu estou sorrindo à toa, mas porque eu sei que tem um Deus que controla as situações mais difíceis. E por isso que eu louvo, porque eu sei que apesar de tudo isso, eu ainda o louvarei. Porque Ele é o meu socorro, bem presente na hora da minha angústia. Para sair do abatimento, é necessário firmeza na confissão, firmeza de uma fé autêntica, prática e firmeza nas práticas cristãs. Volte a frequentar a igreja. Volte a se preocupar com quem sofre, os encarcerados. Abra a sua casa
para receber anjos do Senhor. Não só a sua casa, abra o seu coração, abra a sua mente, chore de novo, volte a chorar com as pessoas que estão sofrendo. Você tem problemas e outros também, e é na relação uns aos outros que nós vamos vencer. Aqui está o convite do autor aos Hebreus, que diz: ter problemas na vida é inevitável, ser derrotados por ele é opcional. Se você quer sair da letargia do abatimento, confesse de novo que Jesus é grande, misericordioso e fiel. Comece a viver uma vida de fé autêntica, buscando esse Deus dia a dia, nas suas necessidades. E volte a viver a vida na igreja, no corpo e na comunidade. Nós temos reuniões todos os domingos. Nós temos reuniões nos lares. Nós temos reuniões na terça-feira. Nós temos grupos espalhados pela cidade. E você é indesculpável. Então, cuidado com a raiz de amargura, que começa não porque eu fui ofendido por alguém, mas porque eu estou nutrindo amargura contra Deus. De um coração incrédulo, que diz: ele não serve mais para mim. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja cheia do vigor. Que Deus nos ajude a sermos crentes cheios de vitalidade, a sair do marasmo, a sair da indiferença e sermos os mártires, se assim for preciso, mas mudar a nossa história e salvar a nossa geração. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor também, ó Deus, de alguma forma estancou os espirros, ó Deus, a própria tosse. E obrigado pela permissão, Senhor, de poder falar da tua palavra. Obrigado, Deus, porque isso é um espelho para mim mesmo. Para que, ó Deus, eu não abra mão de que o Senhor intervém nos meus problemas. Mas que a igreja é o lugar que eu posso frutificar e encontrar pessoas que estão passando por dificuldades, mas que acham graça na comunhão. Me ajude, Senhor, a não abrir mão dessa fé. Ajude a igreja a resgatar esses valores de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, de invocá-lo enquanto está perto. Obrigado, Jesus, porque ter problemas na vida é inevitável, mas cair prostrado diante dele é uma opção nossa. E obrigado porque no teu nome, no nome de Jesus de Nazaré, há vitória. Obrigado, amém e amém.